Então vamos ao resumo dos principais mecanismos de recomposição corporal, certo? Vamos lá. Primeiro, treino. Segundo, alimentos. Terceiro, intestino. Quarto, hormônios. Quinto, mitocôndria. E sexto, polimorfismos genéticos. Calma, eu vou por partes. Falei rapidinho assim só para você acompanhar a animação comigo. Mas, voltando ao primeiro ponto. Treino. Treino é o estímulo. Por quê? O seu organismo está metabolicamente acomodado, fisiologicamente acomodado. Ele não tem motivo nenhum de mudar seus mecanismos, seus sistemas, seu funcionamento, certo? Ele está agora, a menos que ele seja obrigado a isso. E como que ele vai ser obrigado a isso? Através do estímulo. E qual estímulo você vai dar a ele para mudar essa característica fisiológica? Também vai determinar o tipo de característica fisiológica que ele vai assumir, né? Então a gente pode pensar no treino de musculação, vai ter uma característica, um crossfit vai ter outra característica, um tênis vai ter outra, natação, remo, enfim, futebol. Beleza, eu fui lá, comecei, me matriculei na academia ou na aula de alguma coisa e comecei a treinar. Aí eu tenho que dar uma resposta adequada, que é o alimento e o sono. Então, os nutrientes que eu vou dar para o meu organismo se recompor, moldar aos estímulos que eu dei a ele através do treinamento, esse é o passo 2 no processo de recomposição corporal. Lembrando que a recomposição corporal é você perder gordura ao mesmo tempo em que ganha massa muscular e ou condicionamento físico, certo? Show! Então, eu tenho água, importantíssimo, muitos têm negligenciado a importância da correta ingestão de água. E aqui eu chamo a sua atenção para você fazer o seu cálculo, descobrir qual é a quantidade de água ideal para você. Você vai pegar o seu peso, vai multiplicar por 35 a 45, gosto mais de trabalhar com o valor de 45, pode ser 35, pode ser 40, pode ser 45, beleza? Esse valor é a quantidade em ml de água que você precisa por dia, certo? Importante você beber isso. Você vai ver que em uma semana a sua saúde muda completamente, tomando a quantidade certa de água. Macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Tá? A proporção ideal deles é importante. Micronutrientes, então alimentos fontes, alimentos densos nutricionalmente. Alimentos que são fontes naturais e muito concentradas de nutrientes, de vitaminas e sais minerais. Obviamente você não vai ter nenhum produto industrializado com essa característica. Então eu estou falando de frutas, legumes e verduras, ok? Nutracêuticos. O que são os nutracêuticos? São compostos fitoquímicos. Então são substâncias químicas presentes nas plantas, né? Plantas medicinais e afins. E eu coloquei caloria, quilocaloria, não foi à toa, tem um motivo para isso. As quilocalorias são formas de avaliar os alimentos de uma maneira generalista. Então eu vou alocar os macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, dentro de uma maneira generalista. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou acabar facilitando alguns cálculos e alguns processos, mas num aspecto geral, as calorias elas vêm em último passo num processo de recomposição corporal. Em terceiro, eu tenho os intestinos. Então, por que está em plural, né? A gente pensa só em intestino, mas na verdade você tem o seu intestino delgado e o intestino grosso, então é o plural. E os dois têm funções diferentes, complementares e importantes. A evacuação e os gases, né, os flatos, são as coisas que mais incomodam quando o intestino não está funcionando legal. Porém, existem outras coisas
que não são tão fáceis de perceber ou descobrir, mas que também são importantíssimos, ok? E aí eu tenho que subir um pouco mais, até pela própria imagem que eu coloquei aqui, a imagem do estômago. O processo de digestão como um todo e absorção de nutrientes é muito importante e ele pode ser um problema crônico. Então a pessoa ela tem um problema digestivo, um problema desabsortivo também, talvez até consequência desse problema digestivo, e ela não percebe isso até que chega em pontos críticos, em situações realmente críticas, e que permitem então o profissional fazer uma análise mais pormenorizada. A grosso modo, eu já posso dizer para você, se você tem azia, arrota com frequência, usa algum medicamento tipo omeprazol ou pantoprazol com frequência, ou algum sal de fruta, enfim, algo nesse sentido, tá? Tem muitos gases, distensão abdominal, certo? Você certamente está com algum problema desabsortivo e digestivo, e isso precisa ser investigado. Por quê? Não adianta nada você tomar bastante água, treinar legal, bater os seus macronutrientes, consumir uma boa quantidade de micronutrientes de fontes naturais, se esses nutrientes todos, nutracêuticos, tudo, eles não estão chegando até onde precisa, né, para funcionamento e eficiência dos seus músculos, função cardiovascular, cerebral, certo? Então isso é importante. A gente também recentemente tem se tornado bastante comum o termo desbiose. O que é desbiose? É um desbalanço, uma desproporção entre micro-organismos no seu sistema gastrointestinal. Quando você tem essa desproporção, também geram alterações, por exemplo, uma delas, mais evidente, são buracos no seu intestino, porque o intestino ele tem que ser pleno, né? Inclusive com a mucosa. Então a mucosa tende a retrair, a mucosa intestinal, e tende a haver uma coisa que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. O que é isso? Permeável, o intestino fica permeável, fica com os buracos, micro buracos, né? Mas fica e não deveria ter. E a consequência disso é que acabam passando substâncias que são tóxicas, que deveriam ser eliminadas através das fezes, mas elas acabam passando e caindo na corrente sanguínea, ativando o sistema imunológico, trazendo uma série de alterações, certo? A questão dos vermes, então assim, você não ouve mais os médicos sugerindo às pessoas a fazerem uma vermifugação, orientando isso aos filhos, até mesmo aos adultos, e isso é importante, ok? A presença de fungos também no sistema gastrointestinal, por exemplo, né, uma pessoa que se alimenta com muitos produtos industrializados, leite e derivados, e doces e açúcar, essa pessoa tende a ter uma proliferação maior de fungos no sistema gastrointestinal. Isso é um problema, de fato. E por fim, a inflamação, né, e a imunidade, que estão diretamente relacionados aos intestinos, né, a qualidade, a saúde gastrointestinal acaba predispondo a pessoa a processos inflamatórios e a baixa imunidade, né? Os hormônios eles também precisam estar em dia, então ele é o quarto ponto a ser observado nesse processo de recomposição corporal. Eles regulam todos os mecanismos metabólicos, processos enzimáticos, anabolismo e catabolismo, ou seja, construção de tecido e quebra de tecido. Eu quero construir massa muscular, massa magra, massa óssea também, massa tendinosa, cartilagem. Eu quero construir esses tecidos. E eu quero catabolizar, ou seja, eu quero destruir, eu quero perder tecido gorduroso, não é isso? Então, todos esses mecanismos são predominantemente mediados pelos hormônios. Além disso, os hormônios também tendem a influenciar os neurotransmissores, né? Isso também é importante
por exemplo, uma situação de compulsão alimentar ou insônia, não é isso? Então, existe aí uma modulação de neurotransmissores com relação, até mesmo questão de depressão, né? Existem alguns neurotransmissores modulados tanto pela alimentação quanto pelo intestino e pelo treino que tendem a controlar a depressão sem uso de fármacos especificamente. O nosso quinto aqui é a mitocôndria. A energia do corpo, ela é produzida pelas mitocôndrias. E a energia, inclusive, para o processo de recuperação dos treinos, para a imunidade em dia, para processos catabólicos e anabólicos, tudo isso vem da mitocôndria. Agora, você consegue perceber que eu fui do maior para o menor? Então eu estou só reduzindo, eu vou cada ponto desse reduzindo mais o nível, e agora a gente chegou no nível genético. Na verdade eu poderia até pensar em nível epigenético, né? Mas enfim, temos aí os polimorfismos / somatotipos. Eu não sou muito chegado sobre essa visão da somatotipia, vamos poder discutir isso mais para frente em algum momento. Agora, os polimorfismos, eles determinam como que o indivíduo vai reagir a determinado tipo de treino, a determinado estímulo de treino, a determinado estímulo alimentar, determinados alimentos, determinados suplementos. Então, óbvio que eu não posso partir do princípio, na grande maioria das pessoas, do polimorfismo, do ajuste polimórfico, do ajuste de adequações genômicas ou genéticas. Mas eu posso chegar lá. Né? Então eu começo do nível mais básico, começo com um treino, começo selecionando um tipo de exercício que eu me adapte e que eu goste de manter alguma regularidade nele. E aí eu vou ajustar minha alimentação, eu vou garantir que eu estou com uma boa digestão, uma boa evacuação, eu vou procurar saber como estão as minhas taxas hormonais, e aí eu posso ir para esses níveis mais avançados, que seriam o mitocondrial e o polimórfico. Então seriam níveis mais avançados. Bom, esse é um geralzão, eu vou encerrar por aqui, a gente vai, para não ficar muito longo, né? Mas a gente vai fazer mais dessas, e aí eu vou explicar agora detalhadamente cada um deles para você.